A gente fala agora sobre as declarações do presidente Lula sobre a guerra na Ucrânia. Lula afirmou que os Estados Unidos precisam parar de incentivar o conflito. Para o petista, é preciso convencer os países a pararem de fornecer armas para essa guerra de Vladimir Putin contra a Ucrânia. O presidente fez a declaração durante a viagem à Ásia. A guerra de Vladimir Putin contra a Ucrânia é expressão minha, tá? Não foi usada pelo Lula. Vamos assistir ao trecho do Lula, porque aqui a gente traz a fonte primária. Pode soltar. É preciso, sobretudo, convencer os países que estão fornecendo armas, incentivando a guerra, a pararem. E eu acho que nós estamos numa situação em que acho que os dois países estão com dificuldade de tomar decisões. Se os dois países estão com problema de tomar decisões, eu acho que é preciso terceiros países que mantenham boa relação com os dois, criar as condições de termos paz, sabe, no mundo. Nós não precisamos de guerra. E eu acho que isso foi possível nessa conversa, a gente aprofundar. Eu acho que a China tem um papel muito importante, eu continuo reiterando que a China possivelmente seja o papel mais importante. Agora, outro país importante é os Estados Unidos, ou seja, é preciso que os Estados Unidos pare de incentivar a guerra e comece a falar em paz. É preciso que a União Europeia comece a falar em paz, para a gente poder convencer o Putin e o Zelensky de que a paz interessa a todo mundo e a guerra só está interessando, por enquanto, aos dois. Eu acho que é possível, não é uma coisa fácil. Em outro momento, antes de embarcar de volta ao Brasil, Lula disse que construir a guerra foi mais fácil do que será sair dela e afirmou que a decisão foi tomada por apenas 2 países. Vamos assistir. A construção da guerra foi mais fácil do que será a saída da guerra. I think it was easier to get into war than to get out of war. Porque a decisão da guerra foi tomada por 2 países. Because the war started just by the decisions made by 2 countries. E agora, o que nós estamos tentando construir? What are we trying to build now? Nós estamos tentando construir um grupo de países We're trying to form a group of countries que não tem nenhum envolvimento com a guerra, that has no kind whatsoever involvement with the war, que não querem a guerra, that do not want the war to que continue, desejam construir paz no mundo, that want to build peace in the world, para conversarmos tanto com a Rússia quanto com a Ucrânia. and we should talk together and with Russia and also with Ukraine. Mas também nós temos que ter em conta But we also have to take into account que é preciso conversar também com os Estados Unidos that we also have e to com a União Europeia. O presidente Lula foi repreendido por dizer que os Estados Unidos incentivam a guerra na Ucrânia. O porta-voz da Casa Branca para a Segurança disse que o comentário é equivocado e repete a propaganda da Rússia e da China. As falas de Lula sobre a guerra também repercutiram na União Europeia. O principal porta-voz para assuntos externos do bloco afirmou que a Rússia é a única responsável pela escalada de violência no leste europeu. Vamos assistir. In reference to what the Brazilian president is reported to say, I can only recall a few basic facts. The fact number 1 is that it is Russia and Russia only responsible for illegitimate, unprovoked aggression against Ukraine. So there's no question about who is the aggressor and who is the victim. That's one thing. Russia is killing Ukrainian civilians, destroying Ukrainian civilian infrastructure. Russia is kidnapping Ukrainian children. Russia is stealing Ukrainian property and territory. And the United States and European Union, together with other international partners, what we are doing, we are helping Ukraine to exercise its legitimate right for self-defense. Tá aí o porta-voz da Comissão Europeia, na verdade, dizendo que está ajudando a Ucrânia a exercer a sua legítima defesa. E, aliás, só acrescentando aqui, detalhando um pouco do que ele falou, quando ele fala que a Rússia está destruindo a infraestrutura da Ucrânia, isso inclui bombardeio e destruição de hospitais e clínicas, de instituições de ensino. E a gente está falando de centenas, né? No caso de instituições, passa de 1.000, sendo que cerca de quase 200 foram destruídas completamente. Ainda tem outros espaços, né? Hospitais, clínicas, instituições de ensino. Você tem uma série de ataques ali que estão sendo feitos com estupros às mulheres. O que eu ia dizer que ele citou ali, sequestro de criança, é que isso foi o motivo da condenação à prisão feita pelo Tribunal Penal Internacional contra o Putin, considerado ali por aquele órgão um criminoso de guerra.
E foi por causa dessa leva de crianças ucranianas para a Rússia, que parece que chegam a 6 mil. Há uma série de relatórios da Unesco, Unicef, da própria ONU, de organizações de saúde, levantando todos esses dados para mostrar o que as tropas russas ordenadas por Putin estão fazendo em território ucraniano. Joel, como é que você viu essas falas do Lula? Na prática, condenando o socorro à vítima, porque ele está dizendo que os Estados Unidos precisam parar de incentivar a guerra. Quer dizer, quem está auxiliando a vítima está incentivando a guerra ou é o invasor? Quando o Lula diz que a guerra partiu da decisão de ambos, cabe a gente analisar o que foi essa decisão por ambos. A decisão da Rússia foi invadir a Ucrânia pela segunda vez, na verdade, já tinha anexado a Crimeia em 2014, mas invadiu agora em 2022 para anexar esses territórios e talvez até dominar a Ucrânia inteira. Essa foi a decisão da Rússia, porque nos discursos do Putin, logo anteriores à guerra, naquele momento, lembra que todo mundo garantia jamais, o Putin jamais vai fazer isso, é loucura da OTAN, é loucura dos Estados Unidos, não vai ter guerra nenhuma. Dias antes, o Putin dizia com todas as palavras em discurso que a Ucrânia sequer existia enquanto país. Ele nega a legitimidade da existência do país inteiro. A invasão foi feita. Essa foi a decisão do Putin, invadir com todos os crimes de guerra que o Felipe levantou aqui, dominando primeiro aqueles territórios, tentando ir mais longe. Aqui no Brasil, eu lembro bem, havia gente que quase torcia para Kiev cair em questão de dias ali. Felizmente não aconteceu. Por quê? Porque a Ucrânia também tomou uma decisão. Qual é a decisão da Ucrânia com relação a essa guerra? A decisão dela é: eu quero existir ou eu aceito que a Rússia me domine completamente e, enfim, faça o que quiser com a minha população. Essa é a decisão dela. Um dos lados decidiu uma invasão sem nenhuma necessidade para isso. O outro lado apenas decidiu a decisão mais básica, direito de qualquer povo, a decisão de lutar pela sua existência, lutar pela sua liberdade, lutar pela sua independência frente a um invasor. Essa é a diferença das duas decisões. Então, quem está ajudando a Ucrânia com armamentos, no fundo, está primeiro ajudando a manutenção da ordem, minimamente da ordem internacional, que foi flagrantemente violada. E segundo, está exatamente ajudando aquele que é uma vítima de uma agressão, de uma invasão, a conseguir resistir. E quem sabe chegar a uma paz que seja, e é isso que falta no raciocínio do Lula, uma paz que seja minimamente justa. Uma paz agora em que a Rússia mantenha essas conquistas que ela fez, estou falando até dessas conquistas de 22, tá? Uma paz em que a Rússia mantenha isso, é uma paz injusta, é a mesma paz do MST aqui. Invadiu, vamos ver o que cola, vamos ver o que fica. Se conseguiu, mas pode ter certeza, vai invadir mais. É preciso que o invasor sinta o custo da sua decisão de invadir. É preciso que depois da invasão ele esteja pior, ele esteja mais fraco. Senão o sinal que o mundo está dando é o sinal de que agora a invasão compensa. A gente não quer viver num mundo em que esse sinal tenha sido dado. Por isso eu acho tão importante todas as medidas de apoio para a Ucrânia. Raquel, só destacando aqui 3 frases do Lula. A primeira, a decisão da guerra foi tomada por 2 países. É mentira, a decisão da guerra foi tomada por Vladimir Putin, que mandou as tropas russas invadirem a Ucrânia. Segunda, Zelensky não toma iniciativa de parar. Que ele falou, você tentou traçar essa falsa equivalência, né? O Putin não toma iniciativa de parar, Zelensky não toma iniciativa de parar. A diferença é que se o Zelensky tomar a iniciativa de parar, a Ucrânia acaba. Ela é inteiramente tomada por Putin, porque esse é o objetivo do envio de tropas russas para o território ucraniano. E ele falou também, o Lula, que a Europa e os Estados Unidos terminam dando contribuição para a continuidade da guerra. E ele se refere à ajuda que esses países estão dando à vítima. No caso, países democráticos ajudando um país democrático invadido pelo seu vizinho, que é uma ditadura, que é uma autocracia, uma tirania imperialista e expansionista. Felipe, queria acrescentar aqui para o nosso debate que depois de todas essas declarações do Lula, da visita à China, hoje veio ao Brasil o Lavrov, o chanceler russo, que está aí num périplo pela... Sergei Lavrov, obrigada. Por um périplo pela América do Sul, com seus aliados, né? Vai estar no Brasil, depois na Nicarágua, em Cuba, me faltou aqui o último país, mas enfim, todos os países com exceção do Brasil, ele começa pelo Brasil, mas depois vai aí em algumas ditaduras que têm apoiado a posição russa. Ele esteve com o ministro Mauro
Paulo Vieira mais cedo e agora há pouco foi recebido pelo presidente Lula. E ele dá uma declaração na coletiva de imprensa, depois do encontro com o chanceler Paulo Vieira, em que ele diz que Rússia e Brasil têm uma visão única sobre a guerra da Ucrânia. Depois o Itamaraty tentou consertar, disse que a tradução em russo estava truncada, que não foi exatamente isso que ele disse que é uma visão similar, mas fato é, uma declaração como essa do Lavrov e todas essas declarações que o Lula tem dado, legitimando o horror da guerra, mas elas estão colocando em xeque a posição de neutralidade do Brasil. O Brasil vem defendendo, se escorando nessa neutralidade, tentando, dizendo que está se colocando neutro. Ele, nas posições, nos documentos diplomáticos, na ONU, no Conselho de Segurança, ele condena a invasão, embora o Lula tenha sempre esses 2 pesos e 2 medidas, nos documentos ele condena a invasão e depois ele tenta se colocar numa posição neutra. O Lavrov está mostrando que as declarações do Lula estão tirando o Brasil da posição neutra. E se o Lula tem uma ambição de ser um negociador de paz, ele quer se colocar nessa situação, e quando ele bateu lá no Joe Biden, foi nos Estados Unidos, ele não sentiu este espaço. Quem está dando esse espaço para ele é o Putin, porque o Putin tem interesse nisso, o Putin está totalmente isolado, então ele meio que aceitou essa ajuda do Lula para ter um aliado, e o Lula está um pouco que entrando nessa conversa. Reforça a propaganda interna na Rússia, a ajuda de outras lideranças. Exatamente. Então, assim, o que está acontecendo, no frigir dos ovos? O Lula está tirando o Brasil da posição de neutralidade. A reação dos Estados Unidos, da União Europeia, estão demonstrando isso. Então, se tinha uma posição histórica de neutralidade, não tem mais. E isso vai contra o interesse nacional brasileiro. Porque, assim, é difícil falar isso, porque a Ucrânia está passando por todos os horrores, etc., mas o Lula foi eleito para defender, primeiro, o interesse nacional brasileiro, certo? E você comprar uma briga com os Estados Unidos e com a União Europeia não nos interessa. Isso não está acontecendo ainda, mas o que pode acontecer? Você pode ter dificuldade para atrair investimento, você pode ter dificuldade para emplacar a agenda ambiental, por exemplo, onde aí sim o Brasil pode ser um player muito forte, você tem todo um mercado de crédito de carbono aí para a gente explorar. Então, o Lula, quando ele coloca essa posição de neutralidade em xeque, e ele põe em risco também o interesse nacional brasileiro para ter esse protagonismo nessa discussão, um protagonismo que não pertence ao Brasil. É uma posição muito delicada. É um protagonismo que mostra um alinhamento com um bloco de autocracias, A gente vê o Lula muito próximo de Venezuela, a gente vê muito próximo da China, muito próximo da Rússia, e o mundo democrático acaba repudiando essas declarações. Janaína, eu entendo que o Brasil tem um histórico de neutralidade nessas relações externas, mas como a Raquel está colocando, essas declarações do Lula, elas não são sintomáticas de neutralidade, elas mostram um alinhamento ao Putin, um alinhamento à Rússia, porque é a narrativa da Rússia que o Lula, na prática, está reverberando, e é o que os Estados Unidos e a Europa estão entendendo nesse momento. Sim, inclusive eu até tive algumas discussões aqui com a bancada, quando eu elogiei a condução inicial dele de manter a neutralidade, apesar de eu efetivamente ter ficado chocada e estar ainda com o que a Rússia está fazendo na Ucrânia, mas eu entendia que, como chefe de Estado, ele deveria seguir na linha que já vinha Bolsonaro, que, aliás, foi atacadíssimo pelos apoiadores de Lula, como alguém que estava ali, de alguma maneira, dando força para o Putin. Mas o ideal para o país seria seguir com aquele posicionamento, que era o posicionamento que ele tinha quando saiu do Brasil para fazer essa viagem. E, de repente, ele muda o tom, dando força para a China no que concerne a situação com relação a Taiwan, dando força para a Rússia, no que diz respeito a essa invasão, a invasão da Ucrânia, que efetivamente está se defendendo. E não contente com isso, ele entrou numa linha de ataques aos Estados Unidos,
Porque ele não vem só verbalizando apoio à Rússia, apoio à China, que automaticamente já seria nos colocar numa rota de colisão com os Estados Unidos. Mas ele está verbalizando que os Estados Unidos estão, de alguma maneira, insuflando. Então, não tem nenhum ganho para o Brasil. A Raquel trouxe bem as questões econômicas, as questões comerciais, o meio ambiente, mas eu vou além. Nós não sabemos onde esse conflito, que já está ali no seio da Europa, onde é que ele vai chegar. Então eu tenho medo de uma pessoa com essa cabeça conduzindo a nação, num momento de tensão mundial. O embaixador, o ministro das Relações Exteriores russo está aqui, está sendo bem recebido, tem que ser bem recebido como qualquer representante de outras nações que chegue no Brasil. Mas ninguém conseguiu apurar o que tem na tal carga de toneladas que ele trouxe. Agora, como é que o mundo está vendo isso? No meio do conflito sério, de uma guerra, um representante de um outro país vem para o Brasil com uma carga de toneladas, que ninguém pergunta o que é, ninguém explica o que é. Então, nós estamos sendo vistos, pelos Estados Unidos, pela Europa, pelo mundo, de maneira muito negativa. E isso pode efetivamente comprometer, não são só os interesses nacionais, é a segurança nacional. Isso é muito sério. Eu espero que o presidente seja orientado e aconselhado e que ouça. Porque quando a gente vai ler os jornais petistas, os blogs, declaradamente, mas assim, os declaradamente petistas, eles estão apoiando e estão aplaudindo, falando que é um movimento contra o imperialismo. Olha a mentalidade que está nos conduzindo. É muito preocupante. É a retaguarda da propaganda, Sempre foi assim nos governos passados. O Lula fala alguma coisa e entram os blogs na área para legitimar aquele discurso. Depois, se ele mudar de discurso, evidentemente, sai uma pirueta e uma reviravolta. Não era muito diferente no bolsonarismo, não. Hélio Beltrão, o que você destaca dessas falas do Lula? Como a Janaína lembrou, tem uma acusação, inclusive, em relação aos Estados Unidos e à Europa de incentivarem a guerra. Pois é, lamentável, Felipe. Eu acho que cai mais um dos mitos sobre o Lula, um mito que circulou muito aí durante a campanha, nas decisões de voto aí, quem votou nele, de que o Lula é pragmático. Pragmático? Ele está se mostrando cada vez mais ideológico, defendendo Ortega, defendendo Maduro, levando o Stedley, que está patrocinando invasões de terra no Brasil, se aliando com China e se aliando com o invasor, com a Rússia, que começou a guerra da Ucrânia. É escandaloso. A doutrina, o histórico da diplomacia brasileira é não só de neutralidade, como foi demonstrado, como foi mencionado, ou seja, de não ficar se metendo em questões de outros países, nem declarando apoio a um lado quando não precisa fazê-lo, mas também de condenar invasões e de respeitar a soberania dos países. E nisso o Lula está mostrando que não está nem aí. Que em nome da ideologia, zero pragmatismo, zero defender o interesse nacional, está se aliando com China, com Rússia, fazendo e repetindo a retórica propagandista desses países, portanto, e também a doutrina brasileira também tem a paz. E quem quer a paz está de que lado aqui? Está do lado que vai deixar a Rússia aí dentro do país, que vai tentar fazer agora uma negociação enquanto a Rússia está lá dentro, antes dela sair? É lamentável o que está acontecendo no Brasil. A gente está se distanciando do Ocidente, que é com quem a gente deveria estar mais alinhado, para se associar com um bloco de países ditadores. Vamos ver até onde vai esse hábito de você contornar as exigências que existem dentro dos blocos democráticos, associando-se a ditadores, que não exigem coisa nenhuma e fazem escambos entre si, como a gente tem visto no resto do mundo. Janaína quer falar rapidinho. Eu não consigo deixar de ver as coisas conectadas. Hoje, na Rússia, foi condenado um jornalista a 25 anos por acusação de espalhar fake news. Na verdade, ele apenas se opõe à guerra. Entendeu? Fake news. Que é uma terminologia muito útil para quem quer perseguir. E, de repente, o nosso governo está alinhado com governos que ou têm os meios de comunicação como os seus, ou que prendem jornalistas e querem regular
as redes sociais. Então, os jornalistas do Brasil que estejam atentos. Não, mas aí você está entrando numa outra discussão completamente diferente. Um outro dia a gente faz essa discussão. Os dois assuntos não estão ligados. Não. Mas acho que a gente frente. não tem tempo.